O Congresso se reúne hoje para analisar o veto presidencial ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos. Decisão de Lula afeta diretamente 9 milhões de trabalhadores dos 17 setores que mais empregam no país. A sessão está prevista para as 10 da manhã, já, mas a expectativa é de que esse tema seja apreciado só na semana que vem. Vai sendo empurrado. Deputados e senadores também devem se debruçar sobre temas como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o veto ao marco temporal das terras indígenas. É aquele corre-corre de fim de ano. Rafael Procópio está ao vivo com a gente para trazer os detalhes e todas as informações. Rafael, bom dia para você. Oi, meninos, bom dia a vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, estava até comentando agora, desde o Brasileirão desse ano não dá pra gente cravar mais nada, inclusive nessas pautas aqui, nessas questões dos vetos em 2023. Na verdade, temos a sessão aí marcada para hoje, às 10 horas da manhã, e tem vetos na pauta tanto da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os principais são esses justamente que a gente tem conversado aqui nos últimos tempos. A questão do marco temporal das terras indígenas, lembrando que esse texto foi vetado integralmente pelo presidente Lula, o voto de qualidade do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e principalmente, talvez esse é o tema que esteja mais em voga nesse momento, que é a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. O presidente Lula também vetou totalmente esse texto, que teve ampla maioria e teve grande apoio dentro do Congresso Nacional. O líder do governo, que é o senador Randolfo Rodrigues, ele prevê que todos os vetos que trancam a pauta sejam votados a partir de hoje. Mas ele tem tentado articular nas últimas semanas que principalmente essa questão da desoneração seja empurrada, como vocês bem disseram agora, para a próxima semana, porque o governo federal pretende usar um mecanismo, fazer um substitutivo, algo que entre em consenso com aquilo que o Congresso pensa para a prorrogação da desoneração, lembrando que nos moldes atuais ela termina no último dia de 2023 e a prorrogação leva até o último dia de 2027. O governo pretende usar aí um substitutivo, mas essa ideia não tem sido bem quista, pelo menos até então. Tivemos uma coletiva ontem no Salão Verde da Câmara dos Deputados com lideranças aí de diversos partidos, inclusive algumas lideranças que votam com o governo dentro do Congresso Nacional. Por exemplo, o líder Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, ele que é o autor do projeto de prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Tivemos uma coletiva com ele, com a deputada Anne Ortiz, que foi a relatora na Câmara dos Deputados e representante justamente desses 17 setores da economia. Vou até colocar aqui para a gente ouvir falas desses dois citados. Primeiro, ouvir a deputada Anne Ortiz, que é do Cidadania do Rio Grande do Sul, justamente falando dessa possibilidade de apresentação de um novo texto pelo governo, dizendo, fez até uma metáfora, assim como eu, sobre o futebol, falando que depois que o jogo acabou, o governo quer mostrar uma mudança e não há mais tempo para fazer isso. Vamos ouvir a deputada. Como relatora, desde o primeiro semestre nós estamos discutindo esse projeto aqui na casa. Em momento algum, o governo nos procurou para apresentar qualquer alternativa. Agora, aos 45 do segundo tempo, aliás, já terminou o segundo tempo, o governo querer trazer uma alternativa, não há mais tempo hábil para qualquer alternativa. Isso não significa que nós não estamos abertos à discussão. Estamos, mas primeiro nós queremos garantir a prorrogação da desoneração da folha até o final de 2027 e com calma, com tranquilidade, poder fazer as discussões necessárias. Pois é, pessoal, para a gente ter um pouco desse termômetro de como os parlamentares estão reagindo à questão da desoneração. E a gente agora também vai puxar uma fala do senador Efraim Filho, como disse, do União Brasil da Paraíba, ele que é o autor desse projeto dentro do Congresso Nacional. Ele dizendo que só precisa que o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, ele paute esse item nessa sessão conjunta que teremos hoje, provavelmente teremos uma na próxima semana, ele dizendo que assim que o presidente pautar essa questão, ele garante que os parlamentares vão derrubar o veto do presidente Lula. Vamos ouvir também. Contextualizado o projeto, nós temos o desafio de pautar a matéria. Esse é o maior desafio, porque voto a gente tem para derrubar o veto. Voto a gente tem, os parlamentares da Câmara e do Senado já deram diversas demonstrações, inclusive nas reuniões de liderança, de que é um projeto do parlamento, com a cara do Congresso, feito, votado e aprovado pelo parlamento, e não abrirá mão da prerrogativa de poder encaminhar a política pública que ele entende mais adequada para o país.
Pois é, pessoal, e como era esperado, o presidente Lula, quando decidiu vetar integralmente a questão da prorrogação, da desoneração, agora em novembro, a pedido do Ministério da Fazenda, justamente por uma questão orçamentária, daquilo que o governo pensa, principalmente ligado ao déficit zero do próximo ano, sabia que ia comprar uma briga, porque essa pauta, ela tem muito apelo dentro do Congresso Nacional, e assim foi, a gente está vendo que os parlamentares vão se mover, e a gente pode ter ainda a derrubada desse veto, ainda hoje, como eu disse, não dá para cravar. Mas além disso tudo, tem mais coisa aí que deve ser discutida. Temos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o Plano Plurianual 2024-2024. Esse já deve ficar para a próxima semana. Ontem, na Comissão Mista de Orçamento, o relatório da LDO foi aprovado. Depois de tanto tempo, lembrando que esse relatório já devia ter sido terminado e aprovado, enfim, essas questões orçamentárias já deviam ter sido aprovadas pelo Congresso antes aí do final, antes aí no primeiro semestre ainda. O deputado Danilo Forte inclui no texto um cronograma para o empenho de emendas, além de trecho que permite a redução do teto de bloqueio preventivo, o tal do contingenciamento no orçamento do próximo ano. No total, o montante direcionado para emendas deve ser de cerca de 49 bilhões de reais. Nesse texto, aí, o relator Forte acolheu parcialmente sugestão apresentada pelo governo para limitar o teto do bloqueio de recurso em caso de contingenciamento, e o limite máximo poderá cair de 56 bilhões para 22,3. Com a aprovação do parecer na CMO, o projeto será agora encaminhado para análise em sessão do Congresso, e também puxando agora outra fala da liderança aí do governo dentro do Congresso, todas essas pautas que envolvem orçamento, LDO, LOA, questões de veto e também reforma tributária, segundo o que foi nos dito há mais ou menos uma semana, ele espera que tudo seja resolvido até uma semana antes do Natal, ou seja, até a próxima semana. Valeu, Rafael.